Já começou a cúpula do clima de Cancún, no México. Por isso nós vamos conversar agora com a senadora Marina Silva, que é uma das ambientalistas, uma das pessoas que está à frente desse movimento no Brasil. Alô, senadora Marina Silva, um prazer falar com a senhora aqui no Conexão Novo Tempo. Alô, um prazer mesmo, uma boa tarde para todos os ouvintes. Acho que já é tarde. É tarde, 12h42 agora. Senadora Marina, a população toda a comunidade tinha uma expectativa muito grande com relação a Copenhague no ano passado, pois não saiu nenhum acordo efetivo nessa cúpula de Copenhague. Chega agora Cancún. Tem apenas aquele acordo de doação dos países ricos aos países pobres para que pudessem reduzir os índices de emissões de gases poluentes. Qual é a sua expectativa com relação a Cancún? Será que vai sair de fato um acordo nessa cúpula? Eu acho que de fato a gente perdeu a grande oportunidade de ter um acordo à altura das necessidades que o planeta está sentindo, né, para a sua restauração e o seu equilíbrio. Ali nós tínhamos uma grande mobilização da sociedade, da opinião pública internacional, uma presença massiva de chefes de Estado, onde o que se viu foi simplesmente uma atitude de não acolhimento desse apoio que a opinião pública estava dando a esses líderes para que, de fato, eles pudessem iniciar um processo de mudanças significativas em seus países e que a junção de tudo isso, a integração de tudo isso, possa fazer a diferença na diminuição da elevação da temperatura da Terra, que pode ameaçar a vida no planeta. Okay. Como houve essa frustração naquele momento em que havia uma grande efervescência, né, foi gradativamente baixando as expectativas de um acordo agora na COP16 em Cancún, no México. E o que nós vamos ter ali vai ser apenas, digamos assim, a continuidade do processo que possa levar a esse acordo, mas não há expectativa de que saia de lá nenhuma grande decisão com vistas a 2012. Agora, o Brasil tem um papel importante em tudo isso. E é fundamental que o Brasil não entre nessa história de baixa expectativa e baixa representação. Eu lembro que o ano passado tínhamos lá 3 candidatos à presidência da República, o presidente da República, não é? É como se toda a República tenha se mudado para Copenhague. Agora, no México, me parece que não teremos uma representação no mais alto nível da, enfim, ação brasileira nesse tema da mudança climática. A minha posição é de que, mais do que nunca, a sociedade agora tem que ficar alerta, não baixar a guarda, porque a situação que nós tínhamos em Copenhague não mudou do ponto de vista prático. O fato de ter baixado as expectativas em termos da ação concreta e efetiva dos países, dos estados, de suas lideranças, não significa que a realidade mudou do ponto de vista da elevação da temperatura e do risco do planeta. Então nós temos que continuar alertas. O Brasil deve apresentar um número efetivo, deve ter uma agenda interna que dê conta do cumprimento da meta que ele assumiu em Copenhague, e para isso é fundamental não permitir as alterações no Código Florestal e na regulamentação do artigo 23, que são questões muito difíceis de serem aceitas e que comprometerão as metas que o Brasil está assumindo. Sim, senadora, a senhora sugeriu uma agência de mudanças climáticas. Essa é a sua sugestão para que tivesse uma rapidez maior na regulamentação das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Como que isso poderia acontecer efetivamente? Olha, nós temos no Brasil, desde, enfim, que começamos em 2004, a implementação do Plano de Combate ao Desmatamento, uma agenda muito positiva nessa questão do alcance das metas. Né? Veio a posição de que o Brasil ia se comprometer com metas voluntárias, agora estão sendo feitos, né, os planos setoriais. É preciso que a gente tenha um lugar que dê suporte à decisão política em relação à meta que o Brasil assumiu. E a decisão política maior que precisa ser tomada de mudar modelo de desenvolvimento, de sair da economia
não é, de alto carbono para a economia de baixo carbono, onde você produz mais por ganho de produtividade, né, usando novas práticas, novas tecnologias, aumento de produtividade, né, fazendo com que a gente possa produzir mais, destruindo menos. Isso é válido para a agricultura, para a geração de energia, isso é válido para a infraestrutura, enfim, para o uso da terra de um modo geral, e a indústria. E no meu entendimento, a criação de uma agência do clima, uma agência reguladora, daria um ponto focal, suporte técnico para as ações. Senadora, antes de a gente voltar aqui, o Daniel estava lendo uma matéria aqui, exatamente numa prestação de contas, né, ontem, no COP16 lá em Cancún, por parte da União Europeia. Um dos problemas gerados foi que a própria União Europeia admitiu que metade do valor que eles colocaram na mesa, o que eles estão proporcionando aos países em desenvolvimento, ele se refere a empréstimos. E o Brasil, assim como alguns outros países em desenvolvimento, não concordam que os empréstimos sejam incluídos no financiamento. Na verdade, seria uma doação, mas está entrando como empréstimo. Por quê? Porque os países, inclusive o Brasil, diz que os países mais desenvolvidos têm maior parcela de culpa aí na questão dos gases, né, de efeito estufa. A senhora concorda com a União Europeia, com a visão do Brasil e de outros países? Parece algo meio paternalista, né, que o pai tem que dar, o filho só tem que receber e não tem que fazer a parte dele. Como é que a senhora vê essa questão, senadora? Primeiro que a gente não pode generalizar. Existem os países que de fato dependem do suporte, né? Você imaginar os países pobres da África, de várias regiões do mundo, da Ásia, enfim, eles não têm como fazer frente. Na América Latina também você vai encontrar realidades de impotência e com problemas graves sociais. Então é fundamental que se tenha aporte de recursos, não é, acordo de cooperação para geração de conhecimento, tecnologia, transferência de conhecimento e tecnologia. Agora, existem os países que podem ter uma agenda proativa, como é o caso do Brasil. O Brasil, em Copenhague, o presidente Lula disse que nós iríamos fazer a nossa parte, não é, independentemente de existir ou não um acordo internacional em relação à questão de financiamento e metas e outras questões. O Brasil está fazendo a parte dele, senador? É fundamental que o Brasil mantenha essa atitude de que nós vamos fazer a nossa parte, não vamos nos esconder atrás da falta de compromisso dos demais. Agora, os países desenvolvidos, eles têm sim uma maior responsabilidade, eles têm emissões históricas muito maior, que vai desde a Revolução Industrial até agora. E os países em desenvolvimento, sim. O Brasil tem feito a parte dele, já emendando que o nosso tempo aqui, infelizmente, caiu a ligação, ficou um pouco curto. Primeiramente, o Brasil está fazendo a parte dele. E fala um pouquinho do Código Florestal que foi feito, né, foi editado ali no ano de 1965, foi publicado e já passou por nada menos que 67 revisões. O Brasil não fez ainda a parte dele. O Brasil está dizendo que vai fazer. É diferente, né? E para fazer a parte dele, essa questão do Código Florestal que você está falando é fundamental, porque o Brasil assumiu metas e está aí fazendo os planos setoriais, mas precisa dar transparência a esses planos, precisa colocar os dados brutos do inventário para que a sociedade possa acompanhar. É fundamental que não permita retrocesso na legislação ambiental brasileira. Tem duas questões tramitando hoje no Congresso. A mudança no Código Florestal, promovida pelo deputado Aldo Rebelo, que anistia os desmatadores ilegais que desmataram 40 milhões de hectares de floresta de forma criminosa, não é? A posição de flexibilizar a reserva legal, área de preservação permanente, e ainda de retirar do Código Florestal o artigo 1º, que diz que 60% do território do nosso país, que é coberto com floresta, que é de responsabilidade e de interesse de todos nós, de retirar isso do Código, é algo muito grave. Uma outra coisa grave que está acontecendo é a emenda que fizeram na lei que regulamenta o artigo 23 da Constituição Federal, que estabelece a divisão de competências, não é, para União, Estados e municípios no que concerne ao Pacto Federativo, de aproveitar esse processo para colocar lá uma emenda dizendo que se vai retirar
a competência do IBAMA para fiscalizar e aplicar multas em relação ao desmatamento. A maior emissão de CO2 do Brasil vem do desmatamento e da pecuária. E se isso a sair das atribuições do IBAMA, nós vamos ter agora a política de proteção das florestas, de combate a queimadas, de combate a desmatamento na mão dos estados, que é muito vulnerável ainda, a maioria deles, às pressões locais. Ok. Agora, senadora Marina Silva, para a gente encerrar, quanto ao seu futuro político, houve há algum tempo atrás, umas 2 semanas, algumas especulações, pelo menos aqui em São Paulo, que a senhora poderia eventualmente transferir o seu título para São Paulo, que de repente poderia concorrer à prefeitura do município de São Paulo. Existe alguma possibilidade quanto a isso? Eu sou acriana e acho que as minhas raízes profundas são do Acre e da Amazônia. É claro que, graças a Deus, né, pela graça de Deus e a generosidade do povo brasileiro, hoje eu tenho uma relação nacional com o país. Tenho um respeito muito grande pela população de São Paulo, que, aliás, deu um suporte muito grande para o meu trabalho no Ministério, no Senado e agora, inclusive, na campanha eleitoral, mas não há da minha parte nenhum tipo de atitude nessa direção. Né? Eu vou continuar contribuindo com o Brasil, com a agenda socioambiental, como cidadã agora, porque a partir do dia 31 não serei mais senadora, né, mas vou continuar fazendo isso como cidadã e cidadã acriana, não é? Eu acho que essa é a diferença. Esse Brasil, ele precisa dialogar consigo mesmo. É perfeitamente possível você ter uma inserção nacional, sendo do Acre, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Piauí, do Ceará ou do Mato Grosso, de qualquer lugar do país, né? E não há nenhuma pretensão nessa direção. Pode ficar tranquilo aí, os paulistas. Vou continuar trabalhando, sim, pelo Brasil, pela Amazônia, enfim, por todos os biomas. Senadora, e a gente estava aqui num consenso, nós três aqui, da abertura da sua campanha, aliás, parabenizando-a pela bela campanha presidencial, pelo belo desempenho. Obrigada. E na abertura da sua campanha, enquanto outros falavam de outros assuntos, a senadora falava exatamente de um problema que é real, que é o degelo, né, das calotas polares, esse problema seríssimo que os países vão enfrentar no futuro. Isso, agora, o que tu disseste no final dessa fala, significa que nós vamos tê-la outra vez como candidata a presidente? Pode significar isso na próxima eleição? 2014? Eu nunca fico me programando para ser candidata. Eu acho que não existe esse lugar de cadeira cativa de candidato à presidência da República. Eu acho que os partidos e as lideranças partidárias devem contribuir com o Brasil e dar essa contribuição de forma permanente, onde quer que estejam. A eleição é um momento dessa contribuição, né? E dessa vez, né, havia sim uma avaliação de um grupo, como se mostrou muito relevante da sociedade, que estava, digamos, buscando essa contribuição que acabou, né, sendo dada por mim, pelo Guilherme Leal, por aqueles que foram na proposta do Partido Verde. Sim. Mas eu vou trabalhar e não fico me planejando a priori para ser a próxima candidata. Ok. Né? Se Senadora? é legítimo e o chamado acontece, acho que cada um deve estar preparado para o chamado. Muito Mas bem. a gente tem que se preparar para fortalecer um processo onde todas as boas sementes possam ser lançadas na terra e a gente poder avaliar qual é a que pode prosperar melhor